Boa noite, terça-feira, 7h30 da noite, mesmo sem avisar aqui no Stories, porque realmente não tive tempo, estamos aí de novo para conversar sobre TDAH, como toda terça-feira nós fazemos aqui. Toda terça-feira eu costumo estar na Rádio Vanguarda, Vale do Aço, com meu amigo Sérgio Santos, mas hoje não foi possível, porque ontem eu passei o dia atendendo em BH e hoje viagem de volta, aproveitei para resolver umas coisinhas por lá que eu precisava e estamos aí de novo para conversar com vocês. Eu vou conversar com um assunto, vou começar com um assunto um pouco paralelo a essa questão do TDAH, mas que é muito interessante. Eu, voltando hoje de BH para cá, vim ouvindo uns podcasts e num deles estavam falando sobre a forma com que as pessoas lidam com emoções negativas e como isso influencia a sensação de felicidade, de satisfação das pessoas. E um ponto me chamou muita atenção, que é o fato de que sim, nós temos emoções negativas, né? A gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica chateado, a gente fica com diversas emoções negativas diferentes. E eu tenho um receio de falar assim sem ler as pesquisas, mas era uma pesquisadora importante que estava dando essa entrevista e tal, de uma grande universidade americana, então eu vou citar, né, as pesquisas dela sem ter lido, só tendo ouvido o podcast. O que ela disse foi que, ao contrário do que muita gente pensa, aceitar as emoções negativas é muito importante, né? Entender que sim, estou com raiva e é para ter raiva mesmo, esse momento é um momento de raiva e bom, provavelmente vai passar, mas aceitar essa emoção no momento é muito importante, ajuda a gente a se recuperar mais rapidamente. E aceitar a emoção negativa não significa aceitar o problema, né? Não significa ser condescendente com as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, ser resignado e não querer melhorar, não querer mudar a situação. Uma coisa é aceitar o problema, outra coisa é aceitar a emoção que ele traz. Então, realmente, em determinados momentos da vida, a gente passa por situações de luto, de perdas, de fracassos empresariais, comerciais, acadêmicos, de angústias as mais diversas, né? Crises em relacionamentos e tudo mais. E é natural que todas essas situações vão trazer sentimentos negativos. E não, nós não somos obrigados a estar felizes o tempo todo. A gente não deve lutar para se livrar desse sentimento simplesmente. Aceitar esse sentimento, entender esse sentimento é muito importante e muitas vezes ajuda a gente a se recuperar mais rápido. E as pessoas que lidam bem com as suas emoções negativas, as pessoas que aceitam o fato de estarem com raiva, de estarem tristes, de estarem desanimadas eventualmente, acabam se saindo muito melhor dessas situações. Então, eu sempre falei isso, nunca tinha visto pesquisas específicas sobre isso, né? Mas eu sempre falei isso. As pessoas muitas vezes procuram um psiquiatra, procuram a psicologia, né, procuram um atendimento de saúde mental porque passaram por um choque na vida, porque passaram por uma perda importante e tudo mais. E muitas vezes o nosso papel nesse momento é dizer: calma, vai passar. Né? Não medicalizar isso, né? As pessoas falam: e tal pessoa super importante da minha vida morreu e eu estou super deprimido. Não, você não está deprimido, você está triste. Depressão é uma doença e que pode até vir a se instalar como consequência de um luto, pode vir a se instalar como consequência de um luto, sim, mais prolongado, mal resolvido, mas viver um luto é algo que traz uma tristeza muito grande e aceitar esse sentimento, aprender a lidar bem com ele é fundamental. E nós que temos TDAH, que somos muito impulsivos, né, que queremos tudo para ontem, queremos resolver, muitas vezes ficamos indignados com esse sentimento. O sentimento vem muito intenso, vem muito forte, vem muito rápido, né, e super intenso, e às vezes a gente atua em cima desse sentimento de forma muito intensa ali logo no começo, e nós mesmos queremos se livrar, entende? Você quer acordar no dia seguinte não sentindo aquilo mais. Nem sempre é possível. E o objetivo não é não sentir aquilo. O objetivo é entender que aquele sentimento é um sentimento natural, é normal estar assim, que ele vai passar
mas que a gente vai ter que conviver com ele por um certo tempo, afinal de contas, dependendo da situação, né? São situações realmente terríveis. E aquele desespero que a gente fica quando vê uma outra pessoa nessa situação, não, vamos lá, vamos animar, vamos fazer uma coisa para você ficar feliz, eu não quero te ver triste assim. É muito difícil ver uma pessoa que a gente ama muito triste, muito desanimado, ou com muita raiva, né, com um sentimento de revolta muito grande, mas é preciso permitir, e isso começa pelas crianças. Não é? Não adianta querer compensar a tristeza da criança com uma outra coisa, né? Os pais, eles querem ver os filhos sempre sorrindo, sempre felizes. Se acontece alguma coisa negativa, a gente quer sempre dar um jeito de compensar. Não, vamos trabalhar esse sentimento, vamos conversar sobre isso, vamos fazer com que a criança entenda o que aconteceu e principalmente que ela entenda que vai haver problema na vida, vão acontecer muitas vezes sentimentos muito negativos e eles são naturais. A gente luta para resolver o problema, mas a gente não deve ficar se degladiando para vencer o sentimento em si. O sentimento vai passar. E, aliás, outras coisas que ela concluiu em outras pesquisas que ela fez é que buscar a felicidade, simplesmente, estou buscando uma forma de ser feliz, não é a melhor maneira de encontrar. E buscar se livrar da frustração, se livrar da tristeza, também não é. Quando a gente foca em coisas paralelas, é muito mais fácil a gente se sentir feliz. Dormir é mais ou menos assim, né? Quando você fala, não, preciso dormir, eu vou deitar na cama, eu vou concentrar porque eu vou dormir, aí é que você não dorme mesmo. E da mesma forma é com a felicidade, né? Eu quero ficar feliz, deixa eu buscar alguma coisa que vai me deixar feliz, e essa busca, se você está buscando a felicidade é porque ela não está, né? Porque nesse momento ela não está presente. Então, tentar relaxar um pouquinho, sentir as coisas como são, permitir que a vida aconteça naturalmente, enxergar as coisas boas, né? Saber ver as coisas positivas da vida é fundamental. Beleza? Vamos lá, já tem alguns comentários, já tenho perguntas aqui. A Natália está dizendo, de todas as suas lives que eu acompanho hoje, está sendo que você mais está falando tudo. Obrigado, Natália. Realmente, eu respondo perguntas, né? Mas hoje eu trouxe esse assunto porque... Gente, apesar de a gente ter uma estrada terrível aqui entre Ipatinga e Belo Horizonte, realmente uma estrada muito, muito ruim, eu gosto de dirigir. E quando eu estou dirigindo e vou estudando, né? Desde que tem podcast, eu vou estudando mais ou menos enquanto estou dirigindo. E aí cheguei inspirado, né? Porque estava com a cabeça livre para pensar nessas coisas, ouvindo, pensando e tal. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui, tem algumas palminhas. Validar a emoção é importante, exatamente. Validar a emoção, é isso aí. E espero as perguntas de vocês. Aliás, com as crianças, essa coisa de validar a emoção é fundamental, entende? Porque a criança muitas vezes tem a impressão de que você não está dando importância ao problema que ele teve, entende? Uma briga com um coleguinha na escola, que seja, aí o coleguinha ficou chateado com ele e tudo mais, ele tá triste por causa disso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que nós entendemos que esse sentimento é real, nós entendemos que esse sentimento é legítimo, que ele tem razão para estar se sentindo assim, e permitir que ele se sinta assim por um tempo, fazer ele entender a situação, né? Vamos voltar lá atrás, vamos conversar o que aconteceu, como que foi, o que você disse, o que ele disse, e tentar fazer que ele compreenda a situação, compreenda os sentimentos, entende? É aquele clássico, né? Machucou, aí dá um beijinho, dá uma sopradinha e tudo mais que vai passar a dor. Não, machucou, tá doendo, tá? Calma. Chora porque tá doendo, pode chorar, a dor vai passar, se tiver que tomar alguma providência, fazer um curativo, passar um antisséptico, levar até o hospital, se for o caso, vamos fazer também, mas entender que esse sentimento é normal, né? A Juliana falando que é uma grande questão com o filho dela. E com muitas crianças, né? Porque, mais uma vez, essa questão da culpa, né? A mãe é um ser, antes de tudo, culpado, né? Ela se sente culpada, não que ela tenha culpa, mas ela sente a culpa, né? Ela sente a responsabilidade, como se a responsabilidade de um filho estar feliz fosse dela. Não é sempre assim. Tem situações que a gente não tem o que fazer. Dar carinho e tal, dar colo, mas enfim.
A Natália está perguntando se existe algum medicamento similar ao lítio. Depende do que você chama de similar, Natália. Se você quer dizer similar ao lítio, que o lítio pode ser substituído por algum medicamento, pode. Eventualmente a gente não pode usar o lítio, porque a pessoa teve efeitos colaterais mais importantes, a pessoa está tendo um problema em alguns dos órgãos que ele pode acabar afetando. É um remédio super importante no tratamento do transtorno bipolar, mas infelizmente nem todos podem usar. E aí, quando não é possível usar o lítio, existem sim outras opções. Estou dizendo que está ligado às emoções. Sim, existem sim outras opções, e a gente tem que avaliar caso a caso qual é a melhor delas, né, dependendo do perfil do paciente, da sensibilidade que ele tem para um ou outro efeito colateral, a fase da vida que a pessoa está, quais são as prioridades desse paciente, a gente vai avaliar para escolher uma outra medicação, mas é sim possível substituir. Juliana está falando, ele não fala, do filho dela, né? Não fala, existe um quadro de ansiedade associado ao TDAH. Eu acredito que isso agrava a ansiedade e deixa as coisas mais confusas para ele. Talvez sim, isso pode acontecer, né? O TDAH, ele está muito relacionado sim à ansiedade e isso pode confundir um pouco mais mesmo. Porém, a gente deve tomar muito cuidado antes de considerar que essa ansiedade deve ser medicada, né? Deve ser tratada com medicamentos. A ansiedade na criança, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender essa ansiedade. Por que ela está acontecendo, se tem um motivo real para essa criança estar ansiosa, ou se não tem, o que a gente pode fazer, mas enfim, entender o motivo do sentimento é fundamental, principalmente no caso da ansiedade das crianças. Não é, viu o sentimento, vamos tratar, não. Principalmente porque, mais uma vez, repetindo aquilo que eu falo muitas vezes aqui, ansiedade é um sentimento negativo de medo, de angústia em relação ao futuro. Então, você teme o futuro, você não quer que aquele futuro aconteça. Você, se pudesse, evitaria que aquele futuro um dia acontecesse. Isso é ansiedade. A criança super empolgada para o passeio do final de semana, a criança super empolgada para a viagem do carnaval, a criança super empolgada por causa de uma festinha que vai ter na escola, por causa do aniversário do amiguinho, por causa do próprio aniversário, que toda hora pergunta como é que vai ser, se está chegando e tudo mais. Isso não é exatamente ansiedade, isso é muito mais ligado à impulsividade. No popular a gente chama de ansiedade, mas isso não é exatamente ansiedade. Natália dizendo que ultimamente tem andado muito na fossa, mas é alérgica ao lítio. Natália, e todo mundo que está ouvindo, muita atenção que eu vou falar uma coisa importante, realmente que eu considero muito importante. A psiquiatria, a medicina de forma geral, nós não tratamos emoções negativas, simplesmente. Nós não tratamos momentos difíceis da vida, nós não medicamos esse tipo de coisa, a gente trata diagnósticos médicos, tá certo? Então, no caso do lítio, ele é indicado para o tratamento do transtorno bipolar e também pode ser indicado como coadjuvante no tratamento da depressão em alguns casos bem específicos. Por ele ser conhecido popularmente como um estabilizador do humor, as pessoas acham que vão tomar lítio e vão ficar com um humor estável, ou seja, menos reativas às coisas que geram alguma emoção, que vão conseguir tolerar melhor frustrações, que vão conseguir conter melhor a impulsividade, que vão ter esse tipo de coisa. Não é esse o efeito do carbonato de lítio. O carbonato de lítio, nas pessoas que têm de fato o transtorno bipolar, vai tratar a crise, ajuda a tirar a pessoa da depressão, tirar a pessoa da mania e vai facilitar com que não ocorram novas crises, né? Vai prevenir novas crises, nem sempre com 100% de sucesso, mas com um alto nível de sucesso, desde que a gente mantenha uma fiscalização ali rigorosa, se está na dose certa, se não está fazendo mal também, que demais ele pode fazer mal. Então,
estabilizadores do humor, medicamentos conhecidos como estabilizadores do humor, não diminuem a impulsividade de quem não tem transtorno bipolar. Não diminuem a hiperreatividade emocional das pessoas. Eles tratam o transtorno bipolar, mas eles não fazem com que as pessoas que têm o humor mais reativo, menos estável, tenham mais controle desse humor. Não é esse o efeito. É porque a gente usa esses nomes para simplificar e acaba simplificando demais, de forma que as pessoas entendem errado, né? Então, cuidado com isso. Quem deve tomar lítio é só quem tem transtorno bipolar. E quem é hiperreativo emocionalmente, qualquer coisinha gera uma reação enorme, quem não consegue controlar as suas emoções coloca os pés pelas mãos, fala sem pensar, age sem pensar, age sempre no calor do momento, não consegue controlar o próprio comportamento. Essa pessoa tem um problema de impulsividade, ela tem um problema de autorregulação emocional, tem um problema de autocontrole comportamental, e isso é TDAH, isso é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoas que têm transtorno bipolar do humor não têm esses problemas, a não ser durante a fase de mania ou de hipomania. E não existe mania ou hipomania que dure a vida inteira. Sempre foi assim, qualquer coisinha reage explosivamente. Então isso não é transtorno bipolar, ou pelo menos essas características não permitem o diagnóstico de transtorno bipolar. A pessoa pode ter essas características, ter TDAH e ter também transtorno bipolar, mas isso não é parte do quadro de transtorno bipolar definitivamente. Não há evidências científicas apontando para esse lado. Até há uma ou outra apontando, mas as que apontam no lado contrário são muito mais robustas, muito mais vastas, muito mais confiáveis, nível de evidência muito maior. Portanto, muito cuidado. Carbonato de lítio é um excelente medicamento para tratar o transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar é uma doença gravíssima que exige tratamento muito sério e a vida toda. Agora, ele é um medicamento perigoso. A gente só usa o carbonato de lítio nas pessoas que têm transtorno bipolar porque ele é muito importante para o tratamento dessas pessoas. Mas ele pode trazer problemas, desde efeitos colaterais como tremores, como mais que as pessoas sentem são tremores, né? Alterações emocionais e tudo mais, mas ele pode trazer ganho de peso, pode facilitar com que a pessoa tenha problemas de colesterol, de glicose, triglicérides, essas coisas. Ele pode trazer problemas renais, ele pode trazer problemas na tireoide, ele pode trazer problemas na paratireoide, ele pode trazer muitos problemas de saúde se usado de forma irresponsável e principalmente por ter esses riscos, a gente não usa a não ser que ele realmente seja necessário. Portanto, não é uma coisa que a gente vai... Enfim, qualquer medicamento psiquiátrico tem que ser prescrito com cautela, né? Após uma observação cuidadosa em que a gente tem ali segurança do que a gente está fazendo, que a pessoa realmente precisa daquela medicação, senão a gente não faz. Neural, lamotrigina, tudo é lamotrigina. É para epilepsia. Agora, não sei se vai continuar a pergunta, Keneneto. Deixa eu ver se ela vai continuar aqui até onde eu cheguei. Não. Realmente, lamotrigina é um medicamento para epilepsia. Ele pode ser usado no transtorno bipolar, mas na minha opinião, não está muito claro em qual situação ele pode ser usado no transtorno bipolar. E ele é um medicamento que tem um risco muito grande de reações colaterais, principalmente problemas de pele. Então, a gente tem que usar a lamotrigina sempre começando com uma dose muito baixa, aumentando essa dose pouquinho a pouquinho a cada semana. Não é num dia toma uma dose, no seguinte aumenta, no outro aumenta, não. Tem remédio que a gente pode fazer isso, a lamotrigina não. A gente usa 25 mg por uma semana inteira, depois a gente vai para 50 mg por mais uma semana inteira, 75, 100, e a partir de 100 a gente pode começar a ver algum efeito positivo. Antes disso, muito difícil.
porém é muito devagar e ao primeiro sinal de irritação na pele, a gente interrompe e busca uma outra alternativa. Ele pode causar reações muito graves e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicação. Por isso precisa receita médica, por isso precisa, né, de ter orientação médica para usar. Meu Deus, medicamento antroposófico, sinceramente eu nunca ouvi falar disso. Deixa eu pegar meu computador aqui. Nunca ouvi falar. A mochila tá pesada. 2 computadores aqui dentro. Para eu poder fazer meus atendimentos, né? Vamos ver o que vem a ser. Antropos vem do radical grego homem, né? O radical antropos é homem. E Sofia, né? O do zófico aí é conhecimento. Então é o estudo sobre os homens. Uma palavra que poderia ser usada também para medicina, mas enfim, medicamentos antroposóficos nunca tinha ouvido falar. Vamos ver o que vem a ser ansiodrome. Duvido que venha trazer qualquer resultado positivo. Algumas pessoas podem perceber alguma melhora, em geral, não por causa do efeito dessas substâncias em si, mas por efeito placebo, por coincidência, por qualquer coisa. Não é um medicamento que faz parte do arsenal terapêutico da psiquiatria. A gente não usa isso. Eu não conheço evidências científicas de que esse medicamento possa trazer qualquer resposta para qualquer diagnóstico conhecido da medicina. Cilian, boa noite. Sempre que algum psiquiatra passa bupropiona para criança e fala que é bom para TDAH, se só pode tomar a partir dos 18 anos. Bupropiona é indicado no tratamento do TDAH, apesar de ter uma resposta muito inferior à dos psicoestimulantes, né, do metilfenidato e da lisdexanfetamina, mas ele pode ser indicado para adultos. Não há evidência científica suficiente para permitir a prescrição de bupropiona para crianças. Os dados que nós temos sobre a eficácia da bupropiona em crianças são absolutamente inconclusivos. A gente não tem evidência de que ele funciona para crianças. Quando a gente fala 18 anos, talvez para alguém de 16, 17 funciona, né? Isso é uma idade um pouco arbitrária, não significa que até os 17 não funciona, a partir dos 18 pode funcionar, né? Mas para crianças, não usamos. E só usamos a bupropiona para tratar o TDAH quando a tentativa de tratamento com os medicamentos realmente eficazes, né, que são o metilfenidato e a lisdexanfetamina, não é bem sucedida. Quando a gente tem efeitos colaterais muito intensos, o paciente não tolera tomar esse remédio. É a minoria dos casos, a maioria tolera muito bem a medicação, mas alguns não toleram, e aí a gente tem a opção da bupropiona, mas só nesses casos, tá bem? Olga Mendes, boa noite. Karine também está aí mandando boa noite a todos vocês que estão aqui comigo. Fabrícia Trindade, TDAH, sugere algum vídeo ou explicação simples e com exemplos mais ilustrativos para trabalharmos psicoeducação com os pacientes e com os pais? Meu canal do YouTube, tem vários vídeos no meu canal do YouTube, use à vontade e mande mensagem para nós aqui sugerindo outros vídeos que tenham outras formas, né, aquilo que você pede, que a gente vai fazer mais. Estamos sempre produzindo mais, mas lá no meu canal tá cheio de vídeos como esse e tem outros profissionais que falam sobre isso também, mas eu vou recomendar o meu, porque já que eu tenho o meu, eu vou recomendar o meu, né? E quando a ansiedade se torna tão imensa que a criança desenvolve um mutismo seletivo? Mutismo seletivo é uma coisa relativamente comum em crianças e realmente deriva quase sempre de a criança estar se sentindo muito acuada, muito ali
enfim, ela tá se sentindo ameaçada de alguma forma, né? A gente tem que lidar com isso tentando aliviar esse sentimento da criança através de uma mudança no ambiente, tá certo? Então a gente vai desensibilizando a criança pouco a pouco ao que está causando esse mutismo seletivo. Olha, gente, de vez em quando acontece no consultório. O menino cruza os braços, não vai falar. E a mãe fala, não fala, meu filho, que vergonha que você me faz passar. A gente veio até aqui no médico, você não vai conversar nada com ele vai ficar pensando isso aquilo. Eu já falo logo do começo. Para. Vai falar se quiser. Ninguém é obrigado a falar aqui. Vai falar se quiser. Tá tranquilo, tá seguro, ninguém vai obrigar ele a fazer nada. Não adianta querer obrigar. Não adianta querer brigar com a criança por causa disso, não adianta querer oferecer uma recompensa. O que a gente pode e deve fazer é tentar deixar a criança confortável. Então, ouvir a criança quando ela fala, valorizar aquilo que ela falou. Se ela está falando sobre as emoções, sobre os sentimentos, como a gente está falando aqui desde o começo dessa live, valorizar esses sentimentos, mostrar para ela que ela tem razão de se sentir assim, que talvez ela pudesse não se sentir tão assim, mas que aquele sentimento dela realmente é legítimo e que você respeita aquele sentimento, né? Conversar quando a criança aceita, num ambiente tranquilo, num ambiente familiar, né? Ambiente onde a criança se sente segura, sobre os motivos de aquilo estar acontecendo, e paciência, porque quase sempre passa sem maiores sobressaltos. Quase sempre passa sem maiores sobressaltos. Não está necessariamente relacionado a um diagnóstico, mas pode estar. Pode estar relacionado a diagnóstico, sim. Mas mutismo seletivo não é suficiente para a gente fazer um diagnóstico. E se alguém considera que o mutismo seletivo é por si só um diagnóstico, eu até respeito, mas eu não considero. Não há um tratamento específico para ele. Se é um diagnóstico que ele vem e deixa a gente na mão, porque não há um tratamento específico, não há uma forma que seja considerada padrão para se tratar isso, não há um medicamento que a gente vai dar que vai resolver esse problema. É compreender a situação, tirar a angústia da criança, fazer com que ela se sinta segura, fazer com que ela não se sinta ameaçada, que ela esteja à vontade para falar o que ela quiser. Agora, quando a criança fala, é repreendida. Ela fala, ela é corrigida o tempo todo. Ela tenta se posicionar na escola, por exemplo, e todo mundo vem zoando e tudo mais. Aí é complicado. A gente tem que trabalhar com o grupo, né, com a comunidade onde a criança está inserida, para que todos possam respeitá-la um pouco melhor, e assim ela vai se sentindo mais à vontade e vai falar. TDAH, bipolar, borderline, dá para confundir muito? Dá para confundir muito, mas do jeito que eu explico, a maioria das pessoas entende muito bem. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto hoje, mas não vou ficar aqui muito tempo falando disso, e tem mais gente para responder, e eu tenho que comer daqui a pouco. Eu tô morrendo de fome, porque não deu tempo de comer quando eu cheguei, mas eu tenho vídeo sobre isso no YouTube, eu tenho vídeo sobre isso aqui no Instagram, explicando direitinho o que é TDAH, o que é borderline, o que é bipolar, para que ninguém confunda. Obrigado pela lembrança do aniversário, Karine. Muita gente mandou mensagem. Agradeço a todos. Eu não pude ler a maioria, mas a Carol tenho certeza que respondeu por mim agradecendo. Gente, sinceramente, eu não sou muito de aniversário. Assim, eu não sou uma pessoa que se deslumbra com o próprio aniversário, nem com o dos outros. Todos nós completamos mais um ano de vida a cada ano, não é verdade? E para mim é mais um dia. Mas ainda assim eu fico muito feliz e comovido com as mensagens que recebo de lembrança, de felicitações. Alessandra, quanto tempo de adaptação do Venvance? Depende. Algumas pessoas não vão se adaptar, mas a maioria das pessoas se adapta bem dentro da primeira semana. Dentro de uma semana você passa a dormir bem. Às vezes nos primeiros dias não dorme bem,
mas 3 a 5 dias é o prazo que normalmente a grande maioria das pessoas passa a dormir bem, mesmo tomando remédio. A redução do apetite é mais intensa durante 2, 3, 4 semanas, depois equilibra bastante também. E outros efeitos colaterais, como sensação às vezes das mãos e dos pés um pouco mais frios, um pouquinho de tremor, o intestino mais solto, o intestino mais preso, pode acontecer as duas, né? Ela perguntou se solta o intestino, pode acontecer de soltar o intestino sim. Isso tudo, em geral também, entre 1 e 2, 3 semanas costuma melhorar um pouco. Tem coisas que permanecem mais tempo. O coração mais acelerado é uma coisa que ele vai ficar mais acelerado mesmo. Não tanto quanto nos primeiros dias, mas se for ver que você sempre for medir sua frequência cardíaca, está tomando Venvanse, ela está um pouquinho mais alta. A boca seca, às vezes dura um pouco mais de tempo. Às vezes ela não passa totalmente, né? A gente, enquanto está usando Venvanse, mesmo depois de meses de tratamento, ainda sente a boca um pouco mais seca. Então tem alguns efeitos colaterais que passam mais rápido, outros menos. Mas de forma geral, tudo passa, tudo melhora. A Lorena está perguntando se ela pode tomar 2 Ritalinas de 10 mg e uma sertralina de 50 mg por dia. Lorena, se você pode, eu não sei. Mas muita gente pode. Não conheço o seu caso especificamente, não sei qual que é a sua situação. Se eu sei, eu peço desculpa porque eu não consegui te reconhecer aqui. Mas é muito comum a gente usar 2, 3, 4 comprimidos de Ritalina de 10 mg ao longo do dia, não de uma vez só, até 3 de uma vez só é muito comum, mais do que isso a gente já tem que pensar 2 vezes, mas que esses medicamentos sejam usados junto com a sertralina é super comum, é uma coisa corriqueira até, não está relacionado a problemas, efeitos colaterais graves, importantes, ou qualquer coisa assim, desde que os dois estejam bem indicados, é sim uma combinação que pode ser feita, que pode ser muito positiva, aí depende da pessoa. Como eu disse, no seu caso eu não sei, mas para muita gente é legal sim. O que a Neto está dizendo? Meu filho tem 17 anos, está tomando lamotrigina, Depaquene, levetiracetam, está cada dia mais triste e nervoso. Procura uma segunda opinião. Nenhum desses medicamentos é para depressão, se essa é a suspeita. Esses não são medicamentos usados no tratamento da depressão, ou pelo menos não são primeira opção no tratamento da depressão. Nenhum desses medicamentos é usado no tratamento do transtorno bipolar. A lamotrigina e o Depaquene podem ser usados, nenhum desses medicamentos é usado no tratamento do TDAH. Do transtorno bipolar, a lamotrigina e o Depaquene podem ser usados, porém não são a primeira opção. Nem lamotrigina, nem Depaquene é primeira opção para tratamento de transtorno bipolar de nenhum tipo, em nenhuma idade. Então a gente deveria primeiro usar os medicamentos que são de primeira linha, se essa é a suspeita diagnóstica, se essa é a principal hipótese diagnóstica que foi levantada, a gente deveria usar os medicamentos de primeira linha. Agora, realmente, se ele está vivendo simplesmente uma crise da adolescência, ou se ele tem TDAH, ou se ele tem um quadro de depressão, não seria esperado que com essa combinação de medicamentos ele venha a melhorar. E levetiracetam realmente é um medicamento que está ainda por provar para que ele serve, ele não é uma boa recomendação para nada na psiquiatria. Na psiquiatria, não. Deixa eu ver se eu estou confundindo. É isso aí. Na psiquiatria a gente não usa ele não. Qual o melhor remédio? Iremar. Depende. Para cada um é um. Para algumas pessoas não é preciso remédio nenhum. Entende? Para quem tem depressão, existem diversos antidepressivos que são excelentes opções aí no mercado. Para quem tem esquizofrenia, existem antipsicóticos que são excelentes opções. Para quem tem transtorno bipolar, e para quem tem TDAH, existem medicamentos para TDAH. Entende? Como eu falo sempre de TDAH, imagino que você está perguntando sobre isso. O tratamento do TDAH é feito principalmente, né? Primeira tentativa de tratamento, a gente vai insistir para que seja esses medicamentos que vão ser usados, porque esses realmente trazem um efeito mais significativo. É o metilfenidato ou a lisdexanfetamina. E qual desses dois é melhor? Depende, para cada pessoa é um.
Tem gente que se dá melhor com metilfenidato, tem gente que se dá melhor com a lisdexanfetamina. Mas esses são os medicamentos para o TDAH. Agora, não dá para dizer antes de experimentar qual vai ser o melhor para cada pessoa. Remédio para adulto com TDAH é exatamente o mesmo da criança, Iremar. Às vezes a dose pode ser diferente, às vezes nem isso. Às vezes a criança usa a mesma dose até que o adulto e tá tudo bem. A Andréia Góes está concordando e diz que a neuropsicopedagoga fala exatamente isso, mas eu já não sei o que era, mas que bom que concordamos. TDAH afeta o sono também? Sim, afeta muito o sono. Em primeiro lugar, crianças com TDAH e mesmo adulto com TDAH têm um risco maior de ter um sono mais agitado, de ter um sono mais conturbado, de se mexer mais à noite, de falar à noite. Então, um sono um pouco mais agitado é uma coisa que é muito comum no TDAH. E, além disso, principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais velho, adolescentes, adultos, a gente não quer ir dormir. Então, ir dormir é um desafio para quem tem TDAH, porque a pessoa começa a assistir uma série, e aí deu a hora de dormir, mas está na metade do episódio, não vou esperar terminar só mais esse episódio, mas terminou super emocionante, eu não vou conseguir esperar até amanhã, eu vou ter que ver o próximo. E aí na hora que você vê, é 4 horas da manhã e você não foi dormir, tá lá igual zumbi, assistiu a série, mas não conseguiu prestar atenção porque estava morrendo de sono e não dormiu. Eu me lembro sempre do Raul Seixas, que tem uma música que ele fala, né? Quando esqueço a hora de dormir, de repente vem o amanhecer, sinto a culpa que eu não sei de quê. Eu já passei algumas vezes por isso, principalmente quando eu estava na faculdade, momentos de mais ansiedade e tal, fim de semestre, muitas provas. De vez em quando acontecia, de eu ficar insistindo para dormir, insistindo para dormir, vinha amanhã e eu não tinha dormido, e aí de manhã vem aquele sono insuportável que você não consegue mais fazer mais nada. Tanto a insônia relacionada à ansiedade, a insônia do querer fazer um pouquinho mais, vou assistir um pouquinho mais, vou assistir só mais um pedacinho, vou ficar aqui no celular mais uns minutinhos, mais não sei o que, tal, problemas de higiene do sono. Por quê? Gente, vamos lá. Às vezes a pessoa com TDAH vai dormir sem preocupar muito em escovar os dentes, em fazer esse tipo de coisa e tal, mas a pessoa às vezes ela chega, deu a hora de dormir, vamos dormir. Então na hora de dormir, eu vou escovar os dentes, aí eu ligo a luz do banheiro, eu ligo uma luz que fica em cima do espelho, bem na minha cara, eu pego escova de dente com aquela pasta, com sabor de menta e tudo, esfrego pelos meus dentes todos, pela minha boca toda, jogo água fria no rosto, põe na boca para cuspir, jogo no rosto, aí o sono foi embora. Então faça isso antes, entende? Agora, preparar o ambiente antes, evitar ficar deitado na cama antes da hora de dormir, né? Usar a cama realmente só para dormir. Se preparar antes, 1 hora antes da hora que você quer deitar, já fazer isso, já tomar sua água, já escovar seus dentes, já deixar tudo preparadinho. Se tem ar-condicionado, Ipatinga sem ar-condicionado, gente, eu não sei como é que o povo tá aguentando não. Eu cheguei aqui hoje, eu achei que eu ia passar mal na primeira meia hora aqui. Falei, meu Deus do céu, que calor insuportável. Se tem ar-condicionado, liga antes um pouquinho, pro quarto tá fresquinho e tal. Aqui em Ipatinga, se você ligar o ar-condicionado na hora que você chegar no quarto, não adianta, porque a cama tá quente. Tem que ligar pelo menos 1/2 hora antes. O quarto escuro, silencioso, enfim, todas essas coisas e muitas outras vão ajudar muito no sono. E a gente que tem TDAH tem muita dificuldade. Então, sono e TDAH são 2 coisas que realmente o TDAH anda de mãos dadas com os problemas de sono. E muitas vezes o tratamento do TDAH resolve, assim, 80%, 90%, até 100% do problema do sono. Às vezes a gente vai precisar de tomar outras medidas, e essas outras medidas sempre são, primeiro, cuidado com a higiene do sono, organização do dia a dia, acordar todos os dias no mesmo horário, tomar o remédio de manhã no mesmo horário todos os dias, para poder conseguir ter sono sempre no mesmo horário. Isso é o principal. Prática de exercício físico e cuidado com o tipo de substância que você vai consumir à noite, né? Álcool, até uma certa dose prejudica o sono, a partir de uma certa dose desmaia a pessoa, né? Mas até uma certa dose prejudica o sono. Café, refrigerantes, cigarro, tudo isso pode prejudicar o sono. Tem gente que faz exercício físico à noite e isso dá mais sono. Tem gente que faz e isso prejudica. Então, se é o caso, passar o exercício para mais cedo. Então, várias coisas a gente pode fazer para melhorar
o sono de quem tem TDAH e que a gente deve fazer antes de tentar usar a medicação, porque remédio que provoca sono quase sempre causa uma dependência muito intensa e depois é difícil tirar. Quem quer participar comigo ao vivo, gente, venha participar da comunidade Hiperfoco. Ontem nós tivemos a primeira reunião da comunidade Hiperfoco, que é uma comunidade online para pessoas que têm TDAH e são adultos e querem lidar com o próprio TDAH. E se você não está nessa categoria porque você é mãe ou pai de uma criança com TDAH, você vem para a comunidade Família Coruja, que é uma comunidade online para mães e pais de crianças com TDAH. E se você é um profissional da saúde e quer aprender mais sobre TDAH, em breve teremos uma opção para você também, muito em breve, tá certo? Mas por enquanto segue a gente aqui, mas teremos uma comunidade também para discutir o TDAH entre profissionais de saúde. Aí, num nível um pouco mais, né? Podemos usar uma linguagem um pouco mais técnica, podemos falar um pouco mais sobre estudos específicos, sobre questões científicas um pouco mais complexas enfim, muito em breve a gente vai estar lançando essa comunidade também. E eu tenho uma ideia de fazer uma outra comunidade para TDAH, que eu ainda não sei, mas vamos ver. Que, Neneto, eu atendo um rapaz de 17 anos com epilepsia. Eu atendo todo mundo que marcar consulta, só que eu não trato epilepsia. Epilepsia é um transtorno que é do neurologista, tá certo? O especialista em epilepsia é o neurologista. Então, se o problema dele que você quer resolver é a epilepsia, eu não sou o profissional adequado. Se o problema dele parece que é TDAH, que é depressão, que é alguma outra coisa, aí é comigo. Aí para marcar comigo, vem comigo. Entende? Mas a gente vai fazer os dois tratamentos paralelos. Epilepsia complica um pouquinho o tratamento do TDAH, sim, mas não impede não. A gente pode tratar as pessoas que têm TDAH e têm epilepsia desde que estejam tomando seus anticonvulsivantes corretamente, regularmente, que estejam há um bom tempo sem apresentar crises, a gente trata sim. Regiane está pedindo para liberar um extra, está precisando muito consultar. Regiane, fale com a Carol que eu pedi para dar prioridade para você e ela vai ver o que consegue fazer, tá certo? Minha agenda, ela tá sempre super lotada, mas sempre tem uma desistência, sempre tem um buraquinho aqui e ali. Fala com a Carol que a gente vai encontrar um jeito. Manda uma mensagem para ela aqui e a gente vai dar um jeito. Ana Paula, doutor, meu filho tá tomando Concerta 18, ele toma às 10 da manhã para ir para a escola, quando ele volta às 18 ele já chega eufórico, agitadíssimo, não sei o que fazer, na escola também fica agitado. Ana Paula, o Concerta, que é o metilfenidato de liberação lenta, em geral, a dose de 18 miligramas é para crianças muito pequenas ou para começar o tratamento, para se adaptar. Pouquíssimos pacientes vão ficar bem com a dose de 18 miligramas. Então, de acordo com o que você está falando aí, se ele realmente tem TDAH, talvez o ideal fosse aumentar um pouco a dose. Agora, isso precisa ser discutido com o médico dele, né? Você não pode simplesmente sair aumentando a dose assim por conta própria. Então, não está dando certo, o remédio não está dando o resultado esperado. Tem uma sequência de ações que a gente vai tomar. Em primeiro lugar, questionar, será se o diagnóstico está certo? Se o diagnóstico está certo, eu tenho convicção dele, eu vejo ele nos momentos que o remédio está fazendo efeito, porque se ele tomar às 10 da manhã, 11 horas ele está tendo um bom efeito. Nesse horário ele está um pouco melhor, a gente espera do Concerta de 8 a 10 horas de efeito. Portanto, se ele tomar às 10 da manhã, às 18 o efeito está acabando mesmo. Se a dose está baixa, esse efeito pode acabar antes ainda. Então, é ver se realmente o horário está legal, se a dose está legal, se o diagnóstico está correto. E se o diagnóstico está correto, mas o efeito não foi como a gente esperava, a gente vai fazer um ajuste na dose ou talvez nos horários que ele usa. O Pensador tirou a luz branca do celular. O meu só fica no modo escuro. Luz amarela a partir das 18 horas. O meu celular ele fica sempre no modo noturno. E Patinga já mostra grátis pro inferno. Meu Deus, isso tá quente demais. Nossa, tá um calor, mas um calor úmido. Nossa, difícil, viu? Irani, não consigo dormir. Quando deito, meu cérebro não para.
muito comum em quem tem TDAH. Já falei sobre quem quer conversar comigo ao vivo, na comunidade todo mundo abre a câmera, conversa, bate papo. Aqui eu tenho que preservar pelo sigilo de vocês, né? Assim, eu tenho medo de as pessoas se exporem de uma forma que depois se arrependam, ainda mais tratando com gente que tem TDAH, né? Depois vai ficar salva a live, aí seus amigos vão ver que tem uma live sua salva e tal, então vem pra comunidade. E tá barato, hein? E ó, vai subir o preço, hein? Não sei como é que a gente colocou não, mas se não me engano, essa semana acaba a promoção da comunidade. Semana que vem já sobe o preço. Procura a Carol. Depois, sei não, se tiver vagas no meio do ano, talvez a gente faça outra promoção, mas tá na promoção ainda, do comecinho do ano agora, e depois vai subir. O psicólogo me falou que o Venvance é perigoso, que causa dependência, é um medicamento muito forte. Perigoso é ela, que fala as coisas que não sabe. Venvance é forte para tratar o TDAH, mas não é um medicamento que está associado a riscos para a saúde, e há estudos muito robustos mostrando que o tratamento do TDAH com Ritalina, com Venvance, com o que quer que seja, diminui a mortalidade. E eu não conheço uma pessoa que tenha se tornado dependente de Venvance. Não conheço. Não conheço. A gente toma o remédio, percebe que é bom e quer continuar tomando porque é bom. Agora, o comum é que a pessoa chega no final de semana e não quer tomar o remédio. O comum é que o menino começa a tomar ele quando é criança, no começo da adolescência, com 15, 16 anos, bate o pé e não quer tomar mais o remédio, começa a esconder o remédio, põe no cantinho da boca, finge que engoliu, depois cospe. Isso que é o comum, e eu não vejo isso acontecendo com remédios que causam dependência, né? Você não vai ver uma pessoa desesperada querendo cada vez mais e mais e mais Venvance, a não ser que ela tenha um outro problema, um outro transtorno, e aí pode acontecer, mas por causa do remédio, não. Eu acho que já passou da hora de se desfazer definitivamente esse mito da dependência dos remédios para TDAH. Não é o que a gente vê no dia a dia, pode até acontecer, pode, mas é muito raro. Agora, profissionais, tanto da psicologia quanto médicos, psiquiatras, outros profissionais de outras áreas aí, falando mal desses remédios, sem conhecimento de causa, sem nunca ter lido um artigo científico sequer sobre qual que é o efeito que ele pode realmente trazer ou não, isso aí é o que mais tem por aí, e a gente deve simplesmente ignorar essas pessoas, ou, se você não quer ignorar, pede para ela me seguir aqui, recomenda que ela faça meus cursos, ela pode aprender e ela pode passar a dar orientações mais corretas, né? Mais embasadas cientificamente para os seus pacientes. Faz uma comunidade só para mulheres com TDAH. É uma ideia, hein, Irani? É uma ideia. Vou pensar. Muschini, tem uma dúvida. Amo biofísica, química, matemática, eu odeio humanas. Tenho muito mais dificuldade de prestar atenção em humanas. Não existe tanto raciocínio. Não. Eu entendo o que você disse, mas eu sou obrigado a discordar. História exige muito raciocínio. Português exige raciocínio, geografia exige raciocínio, filosofia é raciocínio. Só que você não gosta muito, você tem o direito de não gostar. Eu, pelo contrário, não gosto muito da matemática. Cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, tem uma facilidade. Agora você não disse qual que é a dúvida. Não consigo manter o foco. As matérias mais difíceis que exigem mais raciocínio me prendem mais. Às vezes fico 3 horas estudando sem levantar da cadeira por 1 segundo. Que ótimo. Mas elas não são mais, elas são mais interessantes para você, né? Carol tem telefone? Tem. Carol, ela vai responder os directs. Essas últimas semanas estão bem ocupadas. Ela vai responder os directs. Carol, se você estiver aí, levante a mão aí e diga para as pessoas que você vai responder e tal. Manda de novo. Mandou direct, não foi respondido, manda de novo, tá certo? Pra você voltar pro começo da fila. Às vezes você vai indo pro final da fila. Queda de cabelo por causa da Ritalina, nunca vi. Já vi gente que teve queda de cabelo enquanto usava a Ritalina, quer colocar a culpa no remédio, mas aí para de tomar o remédio, o cabelo continua caindo. Queda de cabelo é uma coisa super comum. E o emocional tá ligado à queda de cabelo, mas eu realmente não conheço
problema não me parece que seja um efeito colateral da Ritalina. Quanto o valor do tratamento do TDAH pode ser feito com Concerta, Ritalina ao invés de Venvance? Pode ser feito. São boas opções. Se o preço é importante, né? Se a questão financeira é importante para essa família, podemos usar a opção mais barata, que é a Ritalina, ou metilfenidato genérico. Costuma ter um bom efeito também. Não, nem sempre é necessário o Venvance. Às vezes mas nem sempre. A Tense pode também, é a mesma coisa. Você vai ver a caixinha da Tense e está escrito lá, metilfenidato. Jerusa está dizendo dados sensíveis, aí eu já não sei o que ela está dizendo. Socorro. Se orienta aos pais serem claros com o filho do TDAH sobre tratamento, dificuldade, etc. Clarissa, o que eu oriento aos pais é, em primeiro lugar, acima de tudo, não mentir. Não mentir. Não criar uma historinha paralela. Entende? Não criar uma historinha paralela que você acha que ele vai aceitar melhor e tal. Ele tem direito de saber o que está acontecendo. Se ele está tomando um remédio, ele está fazendo um tratamento, ele tem direito de saber por que é. Agora, tão importante quanto não mentir é não tratar isso como se fosse uma tragédia. Você vai explicar para ele, só que você vai explicar para ele sorrindo, tranquila, alegre, dizendo que sim, ele tem alguma dificuldade em algumas áreas, ele toma esse remédio porque ajuda ele com relação a essas dificuldades e tá tudo bem. Ele é uma criança perfeita, como todos os outros, né? Um nível de perfeição que todo mundo tem, que é cheio de defeito, mas que ele é um menino normal, que ele tem essa questão, né? Uns usam óculos, o outro usa eventualmente um dispositivo ortopédico qualquer, o outro usa um aparelho nos dentes, e ele usa esse remédio para TDAH. Tem um outro que tem diabetes, que toma insulina, tem um outro que tem alergia e toma remédio para isso, outro tem asma e toma bombinha, e ele toma o remédio para TDAH porque ele tem essas características e o remédio vai facilitar a vida dele. Não é um bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo, não é a pior coisa do mundo, pelo contrário, tem tratamento, o tratamento é super eficaz, a gente tem que lidar com isso com tranquilidade, com serenidade, isso é que é o mais importante. Se os pais estão tranquilos, a criança está tranquila. Agora, se você faz um drama danado, se você diz que aquilo ali, ai meu filho, eu estou muito triste de ter que fazer isso com você, de ter que te dar esse remédio, mas é pelo seu bem, então você vai ter que usar o remédio, mas eu gostaria muito que você não precisasse desse remédio, mas infelizmente eu vou ter que te dar. Aí realmente a criança vai se sentir péssima, ela vai se sentir como a culpada pelo seu sofrimento, ela vai tentar evitar tomar esse remédio a todo custo, ela vai ficar resistindo ao remédio e aí vai ser pior para todo mundo. Perdi aqui, mas já vou voltar. Calma que eu tô achando. Achei. Dependência pode ser emocional, não? Sim, pode haver. Eu ia fazer uma palestra no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, tá certo? Fui lá em nome do laboratório do Venvance, né? Fazer uma palestra sobre TDAH, contratado pelo laboratório do Venvance, e não tinha Venvance no mercado. Eu tomava o Venvance todos os dias, não tinha Venvance no mercado. Eu comecei a ficar desesperado, falei, vamos chegar lá, é importante para mim, pô. Pela primeira vez eu tô tendo oportunidade para falar para tantos psiquiatras assim, né, no Congresso Brasileiro e tal, ainda mais com esse peso. É claro que é ótimo ser convidado da organização e tudo, mas também é muito legal ser convidado da indústria, né, pra você ver que o laboratório confia no seu trabalho, confia na sua capacidade de ir lá, fazer esse papel, prestar, né, essas informações ali para os colegas e tudo mais, e sem o meu remédio, eu queria meu remédio de todo jeito, eu comprei ele no último dia antes de conseguir viajar, ele chegou, eu consegui comprar, não tomei lá do mesmo jeito, porque eu falei, não, agora eu desacostumei, agora eu vou começar a tomar ele no dia da palestra, não, eu tive um dia só, entre o dia que eu comprei ele e o dia que eu ia fazer a palestra, eu continuei tomando minha Ritalina normalmente, mas eu fiquei meio assim, porque, eu sei que é um momento importante, eu quero estar no meu melhor, e o meu melhor é tomando o remédio que eu estou acostumado com ele. Agora, isso não é dependência, entende? Porque
porque no primeiro dia que eu cheguei lá em Fortaleza, que eu fui passear no calçadão, que eu fui num restaurante legal e tudo mais, eu não fazia questão nenhuma de ter tomado o remédio. Eu tava ali passeando, distraído e tudo mais. Para apresentar o curso que eu ia apresentar, o curso que eu apresentei numa noite e no dia seguinte apresentei a palestra, aí eu queria muito. Então é isso, entende? O menino tá tomando remédio, aí você tira o remédio dele, vai ter prova, eu fico, nossa, eu vou conseguir, não vou conseguir, pô. Eu conseguia fazer as coisas na aula, eu fazia as tarefas tudo direitinho, eu fazia os deveres de casa, eu tava indo bem, eu tava prestando atenção na aula. Aí acabou meu remédio, eu não tô conseguindo mais prestar atenção e vai ter prova, eu quero meu remédio. Mas isso não é dependência psicológica, isso é a pessoa concluir que o medicamento faz bem para ele e querer aquele benefício que o medicamento traz. Isso não é dependência. Pode haver dependência psicológica? Pode. Mas eu tenho muita dificuldade para falar em dependência psicológica quando a gente está falando de uma droga que traz um benefício tão grande quando ela é bem utilizada. Então, essa é que é a questão. Pois é, se ele falando por que o psicólogo entende medicação, se ele deveria entender, eu acho que o psicólogo deveria entender, ele não pode prescrever, mas ele deveria ter uma noção. Agora, principalmente, falar mal de um tratamento que é tão importante, aí realmente... Aqui a música está conversando com o pensador. Meu psiquiatra também disse que venvança é perigoso, que eu precisava tomar cuidado por causa da dependência, não queria me receitar. Mas conseguiu, é isso aí. João Ayrton está dependente do celular e não com a Ritalina. Exatamente, Eruso, isso aí é super comum. A criança fica dependente do celular e você tira o celular, é um desespero e tudo mais. Da Ritalina não, a Ritalina se você tirar ele não vai reclamar tanto assim. Elisandra, meu filho estava tomando Ritalina, mas os tiques aumentou demais. A médica suspendeu por conta de tique, estava demais. Elisandra, tá, eu entendo, mas normalmente melhora com o passar do tempo, tá certo? Existem outras alternativas, mas realmente estava muito tique, tirou o remédio, beleza. Existem outras opções, pode ser usado o Venvance, né? Já que ele estava usando a Ritalina, existe outro medicamento diferente que pode ter um perfil de efeito colateral diferente, assim, para cada pessoa, né? Às vezes ele tem tique com a Ritalina, não tem tique com o Venvance, pode também ter tique com o Venvance. Agora, se realmente o TDAH é importante, a gente deve buscar outras alternativas. E aí, exercício físico tende a ajudar bastante. Exercício de verdade, tá certo? 1 hora por dia, pelo menos, 5 dias por semana, de um exercício mais intenso. Né? A criança precisa suar, precisa acelerar o coração, precisa ficar ofegante, precisa ser um exercício mais intenso. Muitas vezes tem alguns tipos de exercício que a gente às vezes coloca a criança que não é tão assim. E existem outras medicações também que podem ser utilizadas, e aí a gente tem que ver caso a caso como é que são esses tiques e tal. Para mosquito só fez bem, que ótimo. Regiane, meu médico preferido, onde encontra a Carol? Aqui, manda mensagem no meu direct. Eu vou falar com ela para ver as mensagens do direct, porque para resolver o problema seu e da Camila. Elisandra, descobri há pouco mesmo que meu filho tem TDAH, estou conhecendo agora sobre tudo isso. E venha conhecer mesmo, Elisandra, vem participar com a gente da comunidade, que você vai ver que você vai aprender cada vez mais, que você vai conhecer muitas mães que já tiveram nesse momento perdida como você está, e que estão agora já bem mais seguras, bem mais tranquilas, porque sabem o que estão fazendo, porque têm confiança, que estão realmente entendendo, porque estão vendo o resultado acontecer. Isso é muito importante, né? Ver o resultado acontecer, saber o que esperar do tratamento, ver isso acontecendo, o que não esperar do tratamento, porque tem coisa que não é do TDAH, que não vai melhorar, enfim. Érica Becker, meu filho autista tem TDAH, toma Ritalina LA 19, não deve ser 19, ou é 10 ou é 20, e está tomando risperidona 1 ml 5 gotas à noite. Está correta essa medicação? Não sei. Se está correto, eu não sei, eu tenho que ver o seu filho pessoalmente, né? Pode ser online, mas eu preciso vê-lo para saber se está correto ou não. Em primeiro lugar, autismo e TDAH podem ocorrer juntos? Sim, mas há muito diagnóstico equivocado também desses dois. Para o tratamento do TDAH, usar a Ritalina, ou a Ritalina LA, ou o Concerto, ou o Atenze, ou o Venvance, ou o Juneve, é bem indicado. Para o autismo, depende. Não existe um medicamento que seja preconizado para o autismo, como esse é o medicamento que devemos usar em todos os casos de autismo. Eventualmente, a gente pode até fazer uso da risperidona, às vezes até tem uma boa resposta, mas não é a primeira opção de tratamento. A primeira opção de tratamento para o autismo, muito disparado na frente de todas as outras coisas que pode se pensar, é a terapia multidisciplinar com a psicologia, com a fono, com a TO,
com a pedagogia, e aí outros nomes que vão, né, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, mas enfim, esse tratamento multidisciplinar e o treinamento dos pais. Você e todos os adultos que convivem com ele dentro de casa serem treinados para se comunicar com ele de uma forma que vai ser mais positiva para o desenvolvimento dele, para entender o que ele está sentindo, entender o que ele está precisando, para saber trabalhar com ele, lidar com ele. Isso é que é fundamental e a gente deveria sempre fazer isso antes de dar uma medicação quando há o diagnóstico de autismo. Agora, a grande maioria dos pacientes, das crianças que eu recebo que chega com diagnóstico de autismo e TDAH, a gente trata o TDAH e não sobra autismo nenhum, não tinha autismo nenhum, criaram isso aí, eu não sei de onde que tiram tanto autismo assim. Autismo é um transtorno sério, grave, muito importante a gente conhecer, a gente saber orientar os pais, a gente saber tratar. Quem tem realmente autismo precisa ser respeitado, precisa do tratamento correto, adequado, sim, mas isso não justifica a gente sair dando esse diagnóstico para toda criança que a mãe leva ao médico. Porque se você levar a criança para o médico, minha amiga, ele vai sair com o diagnóstico, ele vai sair com uma receita. Muito cuidado com isso. Geroso está perguntando, João, aí estou agora muito curioso pelo TDAH, está aqui do meu lado querendo escutar a live. Pode. Não tem problema não. A única coisa que tem perdido das Natália são minhas lives. Ô, Natália, legal, vem para a comunidade, você vai gostar. O Pensador, conserta, ajuda na compulsão alimentar também, eu sou o Venvance. Então, ele reduz o apetite e ele ajuda nesses sintomas do TDAH, e eu acredito que a compulsão alimentar é do TDAH. Mas não há evidência científica suficiente para a gente dizer que ele é tratamento para a compulsão alimentar, como há no caso do Venvance. Eu até acredito que se fossem feitas pesquisas, a gente encontraria sim um resultado positivo do uso de Concerta na compulsão alimentar. Porém, quando ela é grave, o Venvance eu acredito que é melhor. E essas pesquisas não são feitas porque o metilfenidato é uma molécula que não tem patente, portanto nenhum laboratório tem interesse comercial em provar um novo uso para ele. Mas eu vejo acontecer muitas vezes. Em geral, quando a gente trata o TDAH corretamente, com a Ritalina, com o Concerta, com o Venvance, com qualquer que seja desses medicamentos, o metilfenidato ou a lisdexanfetamina melhora também a compulsão alimentar. Mas aí a gente tem que usar de forma a cobrir pelo menos 12 horas ali do dia da pessoa, né? Não adianta nada você ter 8 horas de efeito, toma 7 horas da manhã, 3 da tarde já acabou o efeito. Aí vai passar a tarde e a noite comendo muito e aí não vai resolver. O fato de o Venvance dar 12 até um pouco mais de horas de efeito, né? Pelo menos 12 horas de efeito, ajuda com essa coisa da compulsão. Chega no final da noite, ali mais próximo da hora de dormir, a pessoa sente mais fome, ela come um pouco mais, mas aí tudo bem, porque ela teve muito mais controlada ao longo do dia, então não tem problema se passar um pouquinho do limite à noite, porque já comeu menos de dia. Beatriz Baricordi. Olá, meu filho tem TDAH e autismo leve. O neuro prescreveu risperidona, o psiquiatra prescreveu imipramina 25. Tá correto? Não tá correto não, Beatriz. Imipramina é terceira linha no tratamento do TDAH. A gente só usa imipramina caso não tenha tido não tolerou, né? Não teve efeitos colaterais importantes, muito incômodos, com o uso do metilfenidato ou da lisdexanfetamina. Prescrever imipramina como primeira opção para o tratamento do TDAH está completamente errado. E aí, eu repito, autismo leve e TDAH, quando chega para mim, quase sempre é só TDAH. E risperidona não é remédio para TDAH. Nossa hashtag aqui, risperidona não é remédio para TDAH. É a frase que eu repito toda semana e que eu vou repetir pelo tempo que for necessário. Risperidona não é remédio para TDAH, aripiprazol não é remédio para TDAH, neulepitil não é remédio para TDAH, não tem nenhuma evidência científica que suporte a prescrição desses medicamentos no tratamento do TDAH. No do autismo, sim, em casos especiais, onde há muita irritabilidade, muita agressividade, muita dificuldade de sono. E as terapias não tiveram um bom resultado. Aí a gente vai usar esse remédio para o autismo. Mas
Enfim, é difícil. Por nada, Clarissa. Pra mim é um prazer. Meu filho estava com Ritalina, mas o tique aumentou, foi suspeso. Então, tende a diminuir. Pode aumentar no começo e tende a diminuir com o passar do tempo. Se o TDAH realmente é importante, a minha sugestão é manter um prazo um pouco maior, intensificar no exercício físico e, se for o caso, durante o tempo da escola a gente pode usar algum outro medicamento que pode diminuir, principalmente a tensina, né? Me fugiu o nome agora. Clonidina. É comum TDAH ter problemas alérgicos? A maioria das pessoas que tem TDAH não tem problemas alérgicos, mas é mais comum sim, tá certo? Mas fica claro que eu tô dizendo, a maioria das pessoas que tem TDAH não tem um problema com alergia. Às vezes tem uma alergia a uma substância ou a outra, mas não é nada que seja uma tendência alérgica assim muito intensa. Agora, é mais comum, tá? A chance é maior. Mas ainda assim não pega todo mundo, nem a maioria, nem de longe, certo? Inclusive asma é mais comum no TDAH, mais uma vez, não é a maioria, mas é um pouco mais comum. Marquinho de São Paulo está me pedindo para descrever a primeira vez que eu tomei Ritalina. Marquinho, vou contar essa história, tá lá no YouTube também e tal. Eu tava fazendo uns trabalhos que eu precisava escrever uns relatórios bem grandes. E eu não conseguia. Era para a justiça, né? E eu não conseguia escrever os relatórios. Eu ia para o meu consultório no sábado, sentava lá no computador, tinha uma pilha de processo do lado da minha mesa, maior do que a mesa, e eu simplesmente não conseguia escrever os relatórios. O tempo passou, o meu prazo expirou, e muito, e eu não conseguia. E aí eu procurei um amigo meu advogado, botei aquilo tudo no porta-malas do carro, levei para ele e falei, numa sexta-feira, no final da tarde, me ajuda com isso aqui, eu não consigo fazer, eu preciso de alguém que faça comigo. Eu dito para você, você escreve, mas eu preciso de alguém para me ajudar com isso aqui, eu não consigo fazer isso. Ele falou, você tá doido, eu já tenho trabalho demais para mim, eu não vou pegar o seu também não. E aí, eu não sabia mais o que fazer. Eu estava pensando em devolver tudo e mandar uma carta para o juiz, alegando incompetência, pedindo desculpa e devolvendo o dinheiro que eu já tinha recebido. E eu fui acordado logo no comecinho da manhã, assim que o sol estava nascendo, pelo desespero, pela vergonha, pelo constrangimento, pela sensação de ser um fracasso, de ser uma fraude, e com uma ideia que era, por que eu não tomo uma Ritalina? Eu sei que eu tenho TDAH, eu acho que o pior já passou, mas a verdade é que eu estou tendo um problema típico de TDAH, por que eu não tomo uma Ritalina? E aí tomei um banho, passei na farmácia, comprei uma caixa de Ritalina, fui para o consultório, tomei um comprimido, sentei na frente do computador e comecei a mexer lá nos processos. Daí, um certo tempo, eu senti sede. E quando eu senti sede, eu fui levantar para buscar água, eu peguei o meu celular, só para dar uma conferida, e percebi que haviam se passado 4 horas. E aí eu voltei para o computador e percebi que 2 dos processos eu já tinha concluído. Faltavam 4, eram 6, faltavam 4. E aí eu chorei, como quase choro todas as vezes que repito essa história, porque eu sabia que minha vida estava se transformando radicalmente naquele momento. Em primeiro lugar, eu seria capaz de entregar aquilo que eu achei que eu não seria capaz. Em segundo lugar, e mais importante, que me veio imediatamente e o tanto de gente, adultos, que me procuraram, e eu sabia que eles tinham TDAH, e eu disse que eles tinham TDAH, mas que agora o pior já tinha passado, que difícil mesmo tinha sido a infância. Agora era se adaptar com isso tudo, encontrar uma forma de sofrer menos, fugindo das responsabilidades que você tem dificuldade para cumprir. Pessoas que vieram ao meu consultório, marcaram uma consulta, esperaram ansiosamente por aquele dia, falaram sobre o seu problema, eu identifiquei, mas eu não ofereci para ele uma solução, ou solução é uma palavra muito forte, né? O tratamento adequado. E eu falei em oferecer para o paciente o tratamento adequado. E aí, a partir desse dia, eu comecei a tomar a Ritalina, picado, assim, no dia que eu achava que eu precisava, eu tomava, no dia que eu achava que eu não precisava, eu não tomava, e aí comecei a estudar mais sobre o TDAH,
E aí eu comecei a perceber que eu deveria tomar todos os dias, aí eu experimentei a Ritalina LA, eu experimentei o Concerta de 18, de 36, a Ritalina LA eu não gostei, eu pessoalmente não gostei da Ritalina LA, porque eu tô trabalhando de manhã, tá indo bem, tá indo legal, de repente eu começo a ficar um pouquinho mais disperso, começa a me dar um pouquinho de fome, e vem uma pancada de novo, que eu tô 100% ligado de novo, com zero fome de novo, e eu falei, não, eu queria ter almoçado agora. Eu queria ter parado, ido almoçar e para depois voltar. Não queria esse negócio que vem na hora que eu não espero, né? Me acertei mais ou menos com o Concerta, fui bem com a Ritalina e aí experimentei o Venvance, me dei melhor ainda com o Venvance. E durante 8, 9 anos usei o Venvance praticamente todos os dias. Mas a sensação foi essa. Se eu dissesse, nossa, como eu estou concentrado, né? Estou conseguindo... Isso eu não estaria prestando atenção, eu não estaria concentrado. Eu estaria pensando que eu estou concentrado. Eu realmente... só fui pegar o celular para checar que horas eram quando deu sede e já tinha passado 4 horas, portanto o efeito do remédio estava passando. A minha necessidade de fazer aquele trabalho era tão grande que durante 4 horas eu não pensei em outra coisa. Eu simplesmente fiz aquilo que eu sabia que eu precisava fazer. E assim, para quem tem TDAH como eu, tem muitos tipos de TDAH. O meu é extremamente desatento. Uma dificuldade absurda para focar, a não ser que eu tenha interesse. Um livro que eu gosto, eu vou direto e eu leio ele o dia inteiro. Um livro que eu não gosto, não consigo ler uma página. Então foi uma mudança radical e que me trouxe até aqui. Porque aí, à medida que eu fui estudando, primeiro eu percebi que eu não tinha material para estudar, que eu teria que buscar os artigos originais, não tinha um livro explicando isso, não tinha um curso em algum lugar me explicando isso, não tinha, né? Tudo que eu ia procurar sobre TDAH, tudo que eu encontrava era preconceito e informações desencontradas. E aí eu fui, como sou médico, como sou psiquiatra, sei fazer esse trabalho, eu fui fazer pesquisa na literatura, nos artigos originais, eu comecei a procurar congressos sobre isso, eu comecei a participar de todas as mesas que tinha em congresso de psiquiatria, que tinha alguma coisa falando sobre TDAH, eu tava lá, comecei a seguir os caras mais famosos do Brasil, né, que são pesquisadores dessa área, passei a frequentar o Congresso Mundial de TDAH, que acontece a cada 2 anos, e hoje, e já há um tempo, desde 2019, eu dou cursos de TDAH para médicos, inclusive, né? Dei curso de TDAH durante o Congresso Mineiro de Psiquiatria, em nome da Associação Mineira de Psiquiatria, em 2019, presencial, em 2020, online. Depois, a pandemia me estressou radicalmente. Hoje eu entendo o quanto eu estava mal em 2020 e em 2021, o quanto eu estava mal. Ano passado eu melhorei um pouquinho, mas se eu for pensar como é que está o meu humor, meu comportamento, minha capacidade de conversar com pessoas, assunto que não seja trabalho, comparando hoje com o ano passado, meu Deus, como eu estava prejudicado por essa pandemia. Mas muito mesmo. Me isolei de todo mundo, não voltei para esses congressos agora, fui pro de psiquiatria, pro brasileiro de psiquiatria, convidado da indústria, porque o representante virou meu amigo, continua me visitando, então com ele eu mantive contato e acabou que quando precisaram se lembraram de mim. Mas é isso que aconteceu. Agora, não é só o remédio, é preciso entender o que é o TDAH e colocar objetivos viáveis, factíveis, né, realistas na sua vida, traçar planos para alcançar esses objetivos e ir pouco a pouco buscando isso que você planejou, que você vai fazendo. E mesmo assim nem sempre dá certo. Por exemplo, eu queria me mudar para BH, porque Tainara ia fazer o último ano de medicina em BH, eu estudava aqui em Ipatinga, mas ela ia fazer o último ano da faculdade lá, e depois ela ia fazer residência, provavelmente seria lá. Então, eu montei consultório em BH, estava pagando para clínica, comprei imóveis para o meu consultório e tudo mais, para dividir a minha semana entre BH e Ipatinga, e eu fiz isso no final de 2019, começo de 2020. Aluguei apartamento em BH, para a Tainara ficar a semana inteira enquanto eu não estava lá, porque ela estava estudando lá. Estava pagando 2 apartamentos, 2 consultórios, 2 tudo. Meu custo dobrou. E veio a pandemia e eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E aí eu me enfiei numa quantidade absurda de dívidas que realmente eu não consigo entender, mesmo hoje, 3 anos depois, parando para pensar o que eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito algumas coisas diferentes que tinha sido menos grave.
a situação financeira como ficou. Mas eu não tinha como impedir essa pandemia de acontecer. Então, comigo foi assim. Com outras pessoas é diferente, comigo foi assim. Por isso que eu falo, quando a gente começa o tratamento no momento em que a gente realmente está afetado, que a gente realmente está precisando, esse paciente ele não larga não. O paciente que começa o tratamento do TDAH no momento que está com a corda no pescoço, é uma mudança radical. Agora que eu ouvi falar disso, mas o meu emprego, eu tô indo bem no serviço e tal, tem uma coisinha ou outra que me incomoda, às vezes eu fico um pouco irritado com meus filhos em casa, na hora que eu chego em casa e tal, tô sem paciência, às vezes eu brigo um pouco com o funcionário ou com um colega, né? Às vezes eu dou umas respostas meio grossas, mas tá indo mais ou menos bem, mas aí minha mulher me falou, aí eu resolvi tentar e tal. Aí é preciso explicar para o paciente, olha, o efeito que você vai ter efeito, você tem o diagnóstico, mas não vai ser uma mudança radical na vida, porque nas coisas práticas da vida tá acontecendo, tá acompanhando. Mas aí esse cara volta depois com a mulher e a mulher falando, meu Deus do céu, é outra pessoa. Nunca imaginei que meu marido fosse ser tão tranquilo, tão compreensivo, que ele fosse me ouvir tão bem assim quanto tá agora desde que ele tá fazendo o tratamento. O paciente não percebe, mas quem convive com ele percebe. A Erika repetiu aqui. Lide, João, mirtazapina é bom medicamento para quem é ansioso, apresenta sintomas de Alzheimer, a idosa continua ativa nas atividades diárias. Olha, o ideal é a gente tentar tratar isso com os medicamentos típicos do Alzheimer, né? É a memantina, a rivastigmina, a donepezila, que são ainda hoje os 3 medicamentos que a gente vai usar principalmente para o tratamento do Alzheimer. Se essa pessoa está com dificuldade para dormir e perdendo peso, aí eu concordo de usar a mirtazapina. Agora, simplesmente para tratar a ansiedade, eu utilizaria outros antidepressivos, né? Que a gente chama teoricamente isso, né? Classicamente a gente chama de antidepressivo. Eu usaria outros antidepressivos. Mas se ela tem, além do Alzheimer, dessa ansiedade, ela tá dormindo mal e ela tá perdendo peso, ela não se alimenta bem, ela perde peso, a mirtazapina traz esses 2 efeitos colaterais. Dá muito sono e causa um grande ganho de apetite. Então, aí sim é bem utilizado, mas sempre a gente dá preferência no Alzheimer para chegar na dose ideal de medicamentos para Alzheimer. Em geral, a rivastigmina é a primeira opção. E é isso, né? Mas se for o caso, a gente pode usar, quem sabe, o escitalopram, ou a sertralina, existem opções. Por nada, Elisandra, eu tô aí pra isso. Gabriela Sacarvalho, doutor, minha filha de 10 anos está se queixando que não consegue se concentrar e não entende as aulas. Leve a um psiquiatra que entende TDAH. Pois PBO, caso de suspeita de TDAH. O que devo fazer primeiro? Procurar um psiquiatra que entende sobre esse assunto. A primeira coisa que você vai fazer é procurar um psiquiatra que entende desse assunto, de preferência um psiquiatra da infância e adolescência, ou um psiquiatra que está habituado a atender crianças, que tem experiência no atendimento de crianças e adolescentes. Primeira coisa. Elissa, outra dúvida, os tiques com o passar do tempo, ele tem 9 anos, tende a diminuir? Às vezes sim, às vezes não. O meu não diminuiu muito não, eu tenho o tique de piscar um pouco o olho e ele continua. Se eu estou muito cansado, se eu estou com muito sono, é pior. Mas não piorou com o remédio, também não melhorou. Mas pode diminuir. E olha, tique não é tão importante quanto a mãe acha. A pessoa que mais dá importância para o tique é a mãe. Em geral, se são tiques relativamente discretos, ele vai viver muito bem com isso. É muito mais fácil conviver com tique do que com sintomas de TDAH. Paula Soares, minha filha tem TDAH e tem compulsão alimentar. Toma Ritalina, fluoxetina e topiramato. Então, ela tem um diagnóstico TDAH. O segundo diagnóstico acessório, possível aí, compulsão alimentar. Eu coloco compulsão alimentar dentro do TDAH. Nem fluoxetina, nem topiramato são tratamento para TDAH, nem para compulsão alimentar. Portanto,
eu acho que se de fato ela tem compulsão alimentar, seria o ideal substituir a Ritalina por Venvance. Mais uma vez, gente, fica claro, Paula, não estou falando da sua filha, porque eu não conheço a sua filha. Eu falo, uma pessoa que tem TDAH e compulsão alimentar não tem que pensar duas vezes. A primeira opção de tratamento é a lisdexanfetamina. E fluoxetina e topiramato não trata nada disso, nem TDAH, nem compulsão alimentar. João Ayrton tá dizendo de todos os atores que eu já fui, esse aí é o meu preferido. Obrigado, João Ayrton. Fico muito feliz por isso. Lamitor é bom para transtorno bipolar? Alessandra, se eu tivesse que dar uma resposta sim ou não, a minha resposta seria não. Quem tem transtorno bipolar tipo 1 não tem qualquer indicação de uso de lamotrigina. A questão da lamotrigina no tratamento do transtorno bipolar tipo 2... que me pega é o seguinte: o que é transtorno bipolar tipo 2? Como foram selecionados esses pacientes que estão ali recebendo esse diagnóstico e que estão usando esse medicamento? Eu não prescrevo lamotrigina para transtorno bipolar. Tem muita gente que toma lamotrigina e que acha que está se sentindo melhor, e que se sente melhor, e que acha que está sendo positivo e tal. Mas eu não prescrevo, não. Carolina Coelho, meu filho não atende a comandos, parece desobediência. Acho que é transtorno, deve ser TDAH, TDAH. Carolina, talvez seja. Se for, traz para nós aqui que a gente ajuda muito. O tratamento ajuda muito, tá certo? Só uso azul. João observou muito bem. Não é que eu só uso azul, eu tenho algumas roupas de outras cores, mas eu estabeleci alguns anos atrás que eu ia escolher para ser meu uniforme de trabalho azul. Não é só pelo fato de eu ser cruzeirense, apesar de que eu acho que tem um pouco disso também. É porque, sei lá, não sei se é para criar uma espécie de marca, de lembrança nas pessoas. A cor que eu gosto muito e tal, normalmente 80% das minhas roupas já era azul mesmo, tinha uma outra que era de outra cor. Eu decidi que eu ia trabalhar sempre de azul. Às vezes eu uso uma calça bege, marrom e tudo mais, com a camisa azul. Às vezes eu uso um azul bem clarinho. Às vezes eu vou colocar um blazer, tá mais frio e tudo mais, eu posso colocar uma camisa branca. Mas realmente, sei, acho que passa uma impressão de paz, de tranquilidade, né? De uma coisa positiva e tal. Eu, sinceramente, gente, cada marca, gigantes, né? McDonald's, Coca-Cola, marca de coisas de informática, de tal, usam as cores para influenciar no humor das pessoas, entende? A gente sabe que tem cores que vão deixar a pessoa com uma tendência mais impulsiva, com uma tendência mais agressiva, que tem cores que vão trazer mais paz, mais tranquilidade, que tem cores que vão meio que atiçar um pouco mais o apetite da pessoa, que tem cores que vão trazer uma sensação de nojo, né? Dependendo da combinação da cor e tudo mais. Então grandes marcas usam isso. Eu não estou querendo dizer que isso vai ser determinante. Não é nem 1% perto de todo o esforço que a gente faz ao longo da vida para chegar a ser médico, especialista e tudo mais e tal, o conhecimento que você tem, né? A forma de lidar com as pessoas, a forma de comunicar, de ouvir, de responder, tudo isso é muito mais importante, mas é um grãozinho a mais, né? Então, eu uso azul. Agora, realmente, um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa que trabalha com saúde mental, que vai atender pessoas que estão passando por momentos de angústia, às vezes por momentos de raiva, às vezes por quadros de doenças mesmo e tal. O jeito meter uma camisa vermelha, amarelona, assim, tal. Então, meu amigo, pra quê? Pra quê? Você quer ir pra festa, pro clube, pro bar, para o jogo pro seu time usa vermelho, tá, tudo bem, vá, mas usa uma cor neutra. Quer usar mais para esse tom? Põe um rosa clarinho, tudo põe um rosa claro, não é
Entende? Eu estava assistindo uns vídeos ali no YouTube, eu assisto muito vídeo no YouTube de outros psiquiatras, de outros países, brasileiros também, para ver se tem alguma coisa diferente, alguma novidade e tal. O cara me aparece para fazer uma live, um psiquiatra com uma camisa vermelha, vermelha sangue. Meu amigo, pensa duas vezes, não tem sentido, não é nada contra a cor em si, não. Não tem nada de política, não tem nada disso. É simplesmente que ela traz uma emoção que eu não quero causar no meu paciente. Então, para quê? Detalhe, é capricho. É capricho. Regiane trata comigo desde 2012. Eu também. Eu entendi, Regiane. Você está dizendo que trata comigo há muito tempo e que mesmo eu mesmo sendo particular, só para se tiver. Não vou deixar de te atender, vou sempre seguir te atendendo. Mesmo que eu não estiver pessoalmente aqui na cidade, eu te atendo online, a gente conversa, a gente resolve. Elisandra, clonidina passou pro meu filho, mas não achei em nenhuma farmácia. Tá tomando um outro clonidazepam para mim. Esse tirou o apetite, acalma bem pouco. A clonidina a gente usa, no caso do tique, Elisandra, a gente usa junto com a Ritalina. Ele melhora muito pouco o TDAH, mas junto com a Ritalina. Se não encontrou em nenhuma farmácia, você vai encontrar em farmácias de manipulação, tá certo? Aí você manda manipular e pronto. Jaqueline, o menino da Jaqueline toma Ritalina e fica mais nervoso. Jaqueline, quase todo mundo que me fala isso vai me dizer que eu dou o remédio para ele, mando ele para a escola e quando ele volta da escola ele tá mais nervoso. É porque o remédio fez efeito durante 4 horas ou menos. E aí quando você viu ele de novo, ele já estava sem o efeito do remédio, aí ele estava mais nervoso. Agora, se você dá o remédio, você fica com ele e 1 hora depois, 2 horas depois, ele está mais nervoso, aí a gente tem que repensar o diagnóstico. Será se esse diagnóstico está certo? Mariana, minha filha tem TDAH e crise de ansiedade, tomou Venvance. E é Odisseia 10, não sei o que é isso. Pode tomar os dois juntos, não sei o que é Odisseia. Com certeza não é Odisseia, Mariana. É outra coisa. Não, esse Talopram, pode tomar os dois juntos. Nem sempre precisa, mas pode. Fabrício, o dia que experimentei o Venvance da minha filha, tive a impressão que ganhei mais 8 horas no meu dia. Fiquei muito produtivo. Em geral é assim, Fabrício. Você deixou o Venvance, agora usa a Ritalina, por quê? Por causa daquele momento que eu disse. Quando foi ali que já era, não sei se era final de outubro ou novembro já, que eu voltei com o Venvance, sempre que eu voltei, nos primeiros dias eu tinha dificuldade para dormir. Aí um dia dormindo mal, 2 dias dormindo mal, falei, não vou tomar o Venvance, não, vou tomar a Ritalina esse fim de ano. E esse fim de ano está estendendo até agora. Já é a 2ª semana que eu me prometo que a partir de segunda-feira eu vou começar a tomar o Venvance de novo. E é a 2ª que eu não voltei a tomar o Venvance, porque eu estou muito bem com a Ritalina. Estou muito bem com a Ritalina. Mas eu vou voltar com o Venvance para ver se vai ser realmente melhor ou se essa dose de Ritalina que eu estou usando, eu uso 3 por dia. Um de manhã, um depois do almoço e outro ali pelas 4, 5 da tarde. E dependendo do dia, eu pulo depois do almoço e vou só para esse, mas depois estou bem com a Ritalina. Então, por isso, porque eu mudei porque não tinha o Venvance. E depois eu não... Porque para mim, como para muitos pacientes, a primeira semana do Venvance, quando você nunca tomou e tá precisando, é maravilhoso, mas você não dorme. Você dorme pior. Eu durmo pior na primeira semana de Venvance. Eu levo 3, 4, 5 dias para me recuperar. Quase todo mundo que tem um problema de insônia por causa do Venvance leva esse tempo, 3, 4, 5 dias para conseguir equilibrar o sono de novo. E eu não me engajei até agora nisso. Agora eu vou contar uma verdade para vocês. Tem uma coisa que está me fazendo mais querer voltar para o Venvance até do que a produtividade, isso tudo, que é a barriga. Porque nesses 3 meses eu ganhei uma barriga que eu já nem lembrava que um dia eu tinha tido. E ela está me incomodando muito. E eu tenho certeza que com o Venvance ela vai diminuir, que eu como um pouco menos. Com a Ritalina eu como mais nesses intervalos. Venvance mudou minha vida desde a primeira cápsula. Carla Souza dizendo que bom que houve essa mudança, Carla.
Olga Mendes está dizendo, a comunidade Hiperfoco ajudou, a comunidade sempre ajuda muito, Olga. Espero você sempre com a gente lá na comunidade. Eu preciso contratar a Olga para participar da comunidade. Não adianta convidar ela, eu quero que a Olga seja parte. Eu estou falando muito sério, Olga. Eu irei em breve te levar uma proposta para que você seja orientadora da comunidade Família Coruja junto comigo, para falar sobre as crianças e tal. A Olga é uma adestradora de crianças aqui da nossa região, aqui de Ipatinga, que realmente ela faz a mágica com as crianças. Você tem uma criança que está tendo problema, principalmente questão da educação, na escola e tudo mais, leva, mas se é comportamento e tal, leva para a Olga opera milagres. Mariana Castro, doutor, minha filha toma Venvance e há 6 anos, acho que está na hora de aumentar a dosagem. Como devo fazer? Conversar com o médico, para conversar com ela, discutir se realmente deve ou não ter um ajuste nessa dose, experimentar. Parece que sim, vamos experimentar uma dose um pouco maior. Se for melhor, ótimo. Se não for, a gente volta para a dose anterior. Paloma, meu filho não obedece a comandos, ele tem 5 anos, mas não vejo que seja malcriação. Estou suspeitando que seja TDAH. É a Carolina falando. Carol, é possível que seja TDAH. Procure um bom psiquiatra e faça uma avaliação. Ainda vejo dificuldade de iniciar o Venvance por causa do alto custo. Tem a questão do preço, né? Realmente o preço é um pouco mais caro, aí é uma coisa que a gente já não tem, né? Agora, com pouco tempo fica claro que é um investimento. Agora, eu entendo que você não tem como fazer esse investimento agora, você não tem o dinheiro para comprar, eu entendo. Aí vamos começar com a Ritalina, também é maravilhoso, também é excelente. Já respondi, Paloma, Kessia, Diego, Felipe, que na verdade é a Carol. Já respondi. É porque eu vou pergunta por pergunta. Calma, gente, calma. Os impulsivos aí, os TDAHs, né? Querendo que eu responda imediatamente. Calma que eu chego lá. A Regiane está dizendo que é viciante, que é minha paciente há muito tempo, que salvei a vida. Obrigado pelas mensagens, Regiane. E fala com a Lilian também. Fala com a Lilian que eu pedi para arrumar um espaço para você na sexta-feira. Que na sexta-feira você vai lá. Eu não vou ao consultório antes da sexta, mas na sexta-feira eu te atendo. Primeiro passo irá um neuropsicólogo, neuropediatra, psiquiatra para criança de 5 anos. Exatamente. A Lid, repete os nomes dos antidepressivos para quem tem sintoma de Alzheimer. Não. Eu posso repetir, mas quem tem Alzheimer tem que tomar os remédios de Alzheimer. Tem que ir no médico que entende disso. Procura um psicogeriatra. Ou um bom psiquiatra, um bom neurologista também vai fazer isso, entende? Mas existem medicamentos específicos para o Alzheimer, que podem, nem sempre a gente consegue esse resultado, mas eles podem fazer a doença avançar mais lentamente, diminuir muitos sintomas, principalmente esses sintomas de alteração de sono, alteração de comportamento, alteração de humor, de personalidade, tendem a ter uma melhora bastante significativa. Então, é isso. Agora, o que eu disse de antidepressivo é escitalopram, sertralina, os mais comuns que a gente usa, eventualmente até a paroxetina, apesar de que traz mais efeitos colaterais, até mesmo a fluoxetina eventualmente pode ser usado. Mas mais importante é ter um profissional especialista nessa área que vai te orientar, que vai dizer o que pode melhorar, o que não vai melhorar, quais são os cuidados que vocês têm que ter, o que esperar para os próximos anos, em que fase está, como é que qual que é a perspectiva que tem. Uma palavra um pouco pesada, mas a gente fala de sobrevida, né? Qual que é a expectativa de sobrevida dessa pessoa, quanto tempo ainda deve... Porque o Alzheimer, ele acaba mais cedo ou mais tarde levando a pessoa à morte. Todo mundo vai morrer um dia. O Alzheimer é uma das doenças que pode acabar levando a isso, e dependendo da fase, a gente tem uma expectativa de vida maior ou menor, a gente vai pegar mais pesado na medicação ou não. Faz muita diferença. Faz muita, muita, muita diferença, tá certo? Não é a minha área de... Assim, faz parte da minha especialidade, faz parte da psiquiatria. Eu tenho ainda alguns pacientes com Alzheimer, eu já tive muitos pacientes com Alzheimer. Assim, quando a família entende o que está acontecendo, o que podemos esperar, o que a medicina tem para oferecer, o que a medicina não tem para oferecer,
a relação fica super legal, o paciente melhora, a gente consegue trazer qualidade de vida nesse momento difícil, que é o final da vida, né? São os últimos anos ali, os derradeiros, né, da vida da pessoa. A gente consegue orientar para que a família sobreviva a esse luto muito melhor, porque é um luto cheio de culpa, cheio de remorso, de sensação que você não fez o suficiente, que você deveria ter feito mais, que a pessoa sofreu e tudo mais. Não é culpa sua. Então, enfim, um bom profissional que entende disso é fundamental. Se é de BH da região ou tem condição de ir até lá, eu indico um excelente, que é o Leandro Bozon, que é meu amigo, foi meu colega de residência, que é especialista em psicogeriatria e que é um sujeito super inteligente, super empático, que foi quem cuidou da minha avó nos últimos anos de vida dela. Perdemos a minha avó há quase um ano, né, ali no começo do ano passado, já com 96 anos, mas durante mais ou menos 5, 6 anos, assim que ela começou a apresentar alguns sintomas de ansiedade, um pouquinho de coisa da memória, eu achava que não era Alzheimer, e não era mesmo, mas eu mandei e ela foi nele. Então é onde eu mando a minha avó, é onde eu recomendo vocês levarem os seus pais, os seus avós também, os seus tios. É quem cuida dos meus tios por parte de pai, quando precisaram também, estão lá com ele, 2 deles, e é uma pessoa que eu confio mesmo, muito. Às vezes vocês me perguntam sobre um profissional e eu falo que eu não tenho quem indicar porque eu não conheço alguém que eu realmente confio. Eu conheço até alguém, mas não é quem eu realmente confio. O Bozon eu confio de olhos fechados, e se você não anotou e se você depois quer saber, manda a mensagem aqui pro direct que a Carol vai responder, e esse aí a Carol já até decorou. Meu filho de 8 anos tem diagnóstico TDAH, é desatento, hiperativo, impulsivo, mas por outro lado, aprende com imensa facilidade, uma memória admirável, principalmente por causa do hiperfoco. É super comum, Bruna. Isso não é motivo para a gente deixar de oferecer a ele a possibilidade de tratamento, tá certo? Eu também sou uma pessoa razoavelmente inteligente, eu também tenho facilidade para aprender, mas eu tenho muita dificuldade para focar naquilo que eu não gosto, então vale a pena. A questão social é muito importante e a questão da autoestima dele é muito importante, melhora muito com o tratamento. A Lid falou, a idosa estava perdendo peso, o apetite melhorou, está com osteoporose, está bagista, mirtazapina estava na intenção de diminuir essa ansiedade, conselhei com estalopram 15. Pode manter isso aí, vai fazer ela comer um pouquinho melhor. Muito comum no Alzheimer a pessoa não querer comer, e aí a mirtazapina nesse sentido ajuda muito. Entende? O Alzheimer é sempre delicado e a gente tem que resistir à tentação de dar remédio demais. Tem muita gente que piora porque está tomando remédio demais. A gente tem que resistir à tentação. E no Alzheimer, em toda a psiquiatria, não é como manobrar um carro. Entende como é que você manobra o carro? Você vai 1 centímetro para frente e 1 para trás, se for necessário. Tem freio, você tem total controle sobre ele. Manejar o paciente psiquiátrico é como manobrar um barco. Você dá um toquinho e espera, porque não tem freio. Você dá um pequeno impulso naquela direção e observa o que vai acontecer. Se for o caso, você dá mais um pequeno impulso. A gente muda a prescrição depois de semanas de observação, não é com poucos dias que não teve o resultado que a gente vai mudar o remédio. A gente observa semanas, às vezes meses de observação, para a gente ter a convicção de que é preciso fazer uma mudança. Então, não queira cobrir todos os cantinhos, entende? É um cobertor curto. Vai tampar de um lado, vai descobrir do outro. Ah, vou dar um outro remédio para descobrir esse outro lado, vai destampar o outro. Calma, cuidado e aceitar nossa condição de vida, né? Que tudo que é vivo um dia vai morrer. Não é de ser humano, não é de vida. O que um dia nasceu, um dia morre. E não tem alternativa para isso nesse universo. Tá começando a Bruna suspeitar de AHSD, eu não sei o que é isso. AHSD. Não sei, Bruna. Qual o tratamento mais indicado para quem foi diagnosticado com TDAH adulto? Metilfenidato ou lisdexanfetamina. E psicoeducação. Aprender o que é o seu TDAH. E, dependendo do caso, psicoterapia também. Luciana, minha cor favorita é azul. Quando era mais novinha, minha mãe proibiu eu comprar roupa dessa cor, porque era a maioria. Que maldade.
Que maldade. Não façam isso com seus filhos. Deixem cada um usar a roupa da cor que gosta. Por conta do TDAH, eu uso a mesma roupa a semana inteira. Se não sujar, lógico, troco a blusa porque meus pacientes vão me ver uma vez por semana. É isso aí. A tia Ney também ama azul. Meu filho tem diagnóstico de TDAH. Para minha surpresa, no final do ano, recebi também o diagnóstico que ele tem TEA. Pois é, se foi para sua surpresa, procure uma segunda opinião. Coca-Cola e McDonald's engordam muito. Engordam, mas eles sabem fazer você comprar. Luciano me acha engraçado, fica rindo. Que bom, que bom. Eu preferia ser comediante. Eu fazer as pessoas rirem, eu tô super feliz. Vocês estão rindo, eu tô feliz. A Carla tá dizendo que eu trago paz, que ótimo. Traz, que bom, fico feliz. Meu neto, tô vendo que eu tô atrasadíssimo. Eu vou correr um pouco mais aqui, viu, gente? O neto da Amanda toma um comprimido de Ritalina de 10mg de manhã e à tarde. O médico fala para dar só quando tem aula, mas férias e fim de semana dá também. Se faz um bom efeito durante esses dias, dê também nas férias e final de semana. Tem antidepressivo mais indicado para TDAH? Não, Laura, não tem. Mas depende de outras características das pessoas e tal. Michele, falei tudo, toma Venvanse, tem dificuldade para dormir. Muitas vezes acaba tomando Xinox. Sim, mas cuidado com esse Xinox, causa dependência. Jerusa está dizendo que o João Ayrton, filho dela, quando toma Ritalina, é outra criança. A moça que fica com ele fica assustada. Diz que é feitiçaria. Não é feitiçaria, é tecnologia. Quem é Olga? Olga Mendes 8 é o arroba dela. É a encantadora de crianças que nós temos aqui em Patinga. Se seu filho tem problemas, leve pra Olga, porque a Olga dá jeito. E em breve, minha parceira na nossa comunidade Família Coruja. Preto Lama, meu filho fica muito agressivo tomando Ritalina, não sei como ele fica na escola, caso depois o dia todo batendo no irmão até em mim, ele tem que tratar, aí tem que rever o diagnóstico. Amanda, rever o diagnóstico. Se tiver convicção do diagnóstico, a gente vai ajustar a dose da medicação. Silvia, já respondi. Marlene dando boa noite a todo mundo, a você também. Por nada, Olga. Não. Tudo que eu falar, qualquer elogio que eu fizer a Olga é pouco. Vai trabalhar com a gente, sim. Já deu um sim bem grande, então vamos acertar como é que a gente vai fazer esses ajustes aí. Contato da Olga. A Olga está participando do chat ativamente aí, ó. Manda aqui, ó. Olga.mmendes8. Manda pra ela. E venha, que a Olga agora a HSD altas habilidades. Ou superdotação. Gente, assim, é muito complexo. É muito complexo essa questão de altas habilidades e superdotação. Se realmente é uma coisa fora da curva, a gente precisa oferecer uma educação especial para essa criança, para que ela possa se desenvolver bem e se socializar bem, certo? Se realmente é uma coisa fora da curva, a gente tem que fazer isso. Agora, tem muita criança com o QI 120, 125, 130, que é uma criança muito inteligente, mas que não é no absurdo, entende? Que acaba recebendo esse tipo de diagnóstico. Tem muita criança que os pais estimularam mais e tudo mais que tem esse diagnóstico. Agora, o que eu posso falar sobre a relação entre TDAH e superdotação e QIs extremamente altos? Quem tem TDAH pode ter um QI normal, um QI baixo, um QI alto ou um QI extremamente alto, tá certo? Eu não tenho números para falar sobre o quanto é mais frequente que uma pessoa que tem TDAH tenha um QI alto. É pouco mais frequente. Você não tenha aquela coisa de pensar, ele tem TDAH, então deve ser super inteligente. Não. Ele tem TDAH, ele pode ser de qualquer jeito. Agora, quem tem o QI muito alto tem uma grande chance de ter TDAH. Muita gente tem TDAH. Pelo menos 7% da população. Agora, quem tem o QI maior do que 99% da população, muito frequentemente tem TDAH. Muito frequentemente tem TDAH. Agora, você veja, 1% da população, você pega a população que tem o QI 1% mais alto, né? O top 1% da população, mas 7% da população tem TDAH. Então, esses não são nem um quinto de todo mundo.
Mesmo que todos esses tivessem TDAH. E não é isso, não é a realidade. Portanto, criança que tem um QI super elevado, vale a pena passar por uma avaliação para TDAH. A criança que tem TDAH, mas mesmo sendo agitada, mesmo conversando o tempo todo, tem reclamação da escola, ele só tira notas boas, ele aprende super rápido, essa criança tem um QI alto, mas não necessariamente ela é uma criança superdotada. Ela é uma criança que foi privilegiada aí com um QI mais elevado do que a média, mas isso não significa superdotação. É preciso ter muito cuidado para a gente dizer isso da criança, porque isso não é uma coisa que só tem um lado positivo, tem um lado negativo muito grande. Porque uma coisa que fazem é, ao invés de oferecer uma educação especial, oferece para a criança adiantar a série. Aí, de repente, você tem um menino de 10 anos que está no 9º ano. É uma criança convivendo com adolescentes. É claro que não vai dar certo isso. É claro que vai haver um problema de socialização muito grande para isso, entende? O menino passou no Enem, fez um excelente Enem com 12 anos, tem nota para entrar no ITA, tem nota para entrar na medicina da USP, tem nota para fazer, sei lá, nem sei se essas coisas usam o Enem, acho que nem usam. Mas e a socialização, e a maturidade emocional? E todos esses lados. Então, é delicado. A gente tem que avaliar caso a caso, entender o que tem disponível no lugar onde a pessoa mora, com as condições que os pais têm para arcar e tudo mais e tal, e tentar encontrar uma fórmula que seja ideal para o desenvolvimento dessa criança, mas não tem uma resposta prévia, não. Uma resposta já certa antes, não. Por nada, Lid. O Marcos indica alguém em Brasília, especialista, filho, diz que ele tem traço de TDAH. Não me lembro de ninguém em Brasília. Até conheço as pessoas, mas eu via falando muita besteira, eu não tenho coragem de indicar, não. Brasília eu indiquei eu mesmo. Fazemos online. Só marcar, fazemos atendimento online. Catiane, estou tomando Venvance, estou perdendo peso, já sou magro, o que eu posso fazer para não perder mais peso? Catiane, come à vontade. Come alimentos hipercalóricos, coma mais coisas que têm caloria e você não vai perder peso eternamente, tá certo? Você vai perder um pouco de peso no começo, depois equilibra. Mas come coisas mais calóricas, tá certo? Capricha um pouquinho mais no açúcar, né? Coisas que tem mais gordura e tal. Enfim, em geral, quem é magro já não gosta muito dessas coisas, né? Mas pode tentar. Por nada, Bruna. Com a mensagem de agradecimento da Bruna pela explicação, que ela disse que foi super esclarecedora, eu vou encerrar, porque já são quase 9h30, já estou aqui há quase 2 horas, estou morrendo de fome, eu só almocei, estou morrendo de fome, e terça-feira que vem eu estou de volta, final de semana eu não consegui vir conversar com vocês, porque tive meio ocupado fazendo várias coisas, viajei, voltei hoje, mas amanhã eu venho com stories, amanhã eu venho responder perguntas, eu deixo história de perguntas também, e mais uma vez, gente, a comunidade está em promoção até essa semana, tá certo? Não sei como é que a Carol colocou isso, se ela já anunciou uma outra data, eu vou manter a data que ela anunciou, mas se ela não anunciou outra data, é essa semana que vem não tem mais. Tem, mas aí é mais caro, então vem, faz logo agora, divide, você vai pagar uma vez para 6 meses, então... Beijinho para todos, espero vocês aqui na semana que vem e peço um favor, compartilha a live com outras pessoas, chama mais gente para vir assistir. Vocês conhecem outras pessoas que também vão se beneficiar muito das coisas que eu falo aqui, chama mais gente para vir assistir, vamos encher esse perfil aqui de seguidores, me ajuda aí, que meus seguidores estão crescendo muito devagarzinho, me ajuda aí a crescer um pouquinho mais, beleza? Até mais, tchau, tchau.